Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título e tudo mais, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre O Lugar, da Annie Ernaux. Fiquei muito feliz com essa publicação, foi um dos primeiros livros editados e publicados pela Fósforo, que é uma nova editora brasileira. E, enfim, foi traduzido pela Marília Garcia. É um livro bem curtinho. A Annie Ernaux é uma escritora francesa, ela nasceu em 1940. Ela ainda está viva, ainda está produzindo. E ano passado eu li o meu primeiro livro da Annie Ernaux, que foi Os Anos. E é um livro que eu gostei muito. Falei várias vezes sobre ele aqui no canal, vou deixar links ali embaixo. E Os Anos foi também traduzido pela Marília Garcia, se eu não me engano. Essa minha edição aqui é da Três Estrelas, que é uma editora que foi encerrada. Mas a Fósforo também está relançando Os Anos, então caso alguém tenha interesse nesse livro, tem uma edição nova dele. E eu fiquei muito empolgada porque O Lugar é um dos primeiros livros da Annie Ernaux, se não o primeiro livro dela. Ganhou um prêmio já em 1984 e lançou Annie Ernaux à fama. E foi, enfim, um livro bastante poderoso, bastante conhecido. E ele é definido como uma autossociobiografia. Só pra gente ter uma ideia, eu acho importante comentar que O Lugar vem 25 anos antes de Os Anos. Então a gente tem, enfim, uma carreira inteira da escritora aqui no meio desses livros, né? O que eu acho bem interessante da gente ver, porque eu acho que o estilo dela tem algo de estilo que conecta muito esses dois livros e eu vou chegar mais sobre isso no final do vídeo. Vamos falar então um pouquinho sobre O Lugar. É uma espécie de autobiografia, principalmente pensando na relação da autora com o pai dela. Então ele tem esse mote, ele começa na morte do pai, vários livros fazem isso, né? Não é um começo incomum de toda forma, mas um pouco do que a autora vai viver aqui é um pouco o drama de tentar aprender essa pessoa que foi o pai dela e o que ele gostava e quem era ele como indivíduo. E ela acaba chegando numa narrativa que fala muito sobre as diferenças entre eles, né? Então o pai nasceu numa classe mais camponesa, ascendeu um pouquinho de classe, conseguiu ser comerciante, e ela que vai ser uma intelectual e vai ter uma vida financeira mais estável. E isso cria diferenças entre os dois, mas ela não vai apresentar um estudo crítico frio dessas relações, mas eu acho que é muito pelo contrário, né? Essas diferenças que perpassam questões de classe, de gênero, de geração, elas vão sendo apresentadas pra gente em cenas, em situações, em episódios entre os dois, e como que isso vai mudando ao longo dos anos, né? Como que é a relação quando ela é criança e existe essa vida diária até que ela se muda e vai, enfim, viver a vida dela adulta e visita os pais e tem esse contato mais distante, mais espaçado, e como que então essa relação entre pai e filha vai mudando e adquirindo novas caras ao longo dos anos. E ele é um livro bastante revelador, porque e aqui eu acho que entra a parte sociobiografia, porque mais do que falar especificamente da relação dela com o pai, que existe, né? O livro também é sobre isso, mas ela vai transcender um pouco essa primeira camada de leitura e vai falar muito também sobre a mudança dos tempos na França, a mudança da sociedade e caminhos sociais padrão, né, de como a França deixou de ser agrária e passou por um processo de industrialização e como se foram criando novas classes. Então um pouco como que o que aconteceu nessa família não é um caso isolado, né? Talvez seja mais um caso exemplar de mudanças. E é um pouco como as mudanças sociais, as mudanças
históricas, políticas, econômicas do país vão ter um impacto nas situações privadas, nas situações íntimas, né, nas relações familiares, por exemplo. Porque talvez essa diferença que existe entre a geração dela e a geração do pai não existe só no caso dela, não tem nada tão específico no caso dela assim, mas é um caso simbólico para vários outros lugares. Então eu acho que o que os dois livros guardam de semelhança é que os dois livros vão refletir sobre essa mudança do tempo e o que esses grandes acontecimentos impactam a vida particular. Mas no lugar ela vai partir de uma narrativa um pouco mais padrão, um pouco mais tradicional, fazer um livro de memórias e investigar a relação dela com o pai e partir desse exemplo específico para mostrar esses grandes acontecimentos. No caso dos anos, talvez ela faça um processo similar, apesar de nos anos ela abranger um tempo um pouco maior de tempo. Mas ela também vai mostrar muito sobre como os acontecimentos políticos, históricos, sociais da França impactam a vida privada, mas aqui ela vai procurar um outro tipo de narrador, um narrador coletivo. Ela vai trabalhar muito mais a forma nesse livro aqui para chegar nesse projeto que ela quer, que tem esse aspecto de narrativa social. Então é muito interessante ver como essa motivação, esse tema surge aqui 25 anos depois, chega aqui. Porque ele, enfim, tem uma transformação grande. Tem um ponto em comum, mas tem uma transformação grande no jeito que ela vai narrar essa história, como ela vai amadurecer essa tentativa de narração. E eu achei isso fascinante. Eu gosto mais dos Anos, eu acho que Os Anos é o romance que tem mais impacto, pelo menos pra mim, né? Teve mais impacto, mas eu gostei muito do Lugar e gostei muito de fazer essa leitura dos dois e perceber isso nos dois. Caso você não tenha lido nenhum e queira ler os dois, desde já eu indicaria começar pelo Lugar e depois ir pelos Anos, justamente para seguir essa cronologia da escritora. Eu acho que isso pode ser bem interessante, acompanhar esse caminho dela. Mas, enfim, os dois são ótimos livros e, enfim, esse aqui também investiga essas questões de relação mais pessoal, que também é bem legal e, enfim, um forte desse livro que talvez não apareça tanto nos anos assim. Enfim, gostei muito de ter mais uma publicação dela no Brasil, gostei muito desse livro específico, recomendo bastante. E é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido o vídeo. Caso alguém já tenha lido algum dos dois, ou enfim, me contem o que vocês acharam nos comentários. E até o próximo. Tchau, tchau.